Antes de falarmos sobre o apartheid e também a trajetória de Nelson Mandela na África do Sul, é importante a gente esclarecer, alguns preconceitos que muitos ainda têm, apesar dos vários estudos, apesar das várias discussões e debates sobre o continente africano. Trata-se, de uma região enorme, como já foi dito, um continente que comporta mais de 54 países. Então, quando nós brasileiros costumamos ver reportagens, documentários falando sobre a África, muitas vezes esse tipo de material reduz o continente africano a regiões de selva, a regiões tribais ou a regiões ricas em minérios e homogeneiza muito essa cultura. A cultura africana é muito vasta, ela é muito abrangente, ela tem uma série de características e especificidades próprias em cada região, e cada povo constituído por essas regiões é diferente em suas formas de sobrevivência, de luta, mas logicamente todas elas viveram durante o período aí dos séculos XVIII e século XIX uma invasão de seus territórios devido ao imperialismo europeu e também norte-americano. E entre essas regiões, uma de grande destaque fica lá no sul do continente africano, que é justamente a África do Sul. Uma região muito rica, principalmente em minérios, principalmente em diamantes, e mais recentemente se descobriu até urânio nessa região também, e que foi uma área colonizada por ingleses, por holandeses, que submeteram aquela região, submeteram os povos que viviam naquela região à sua exploração imperialista. Como todas as regiões da África, a África do Sul também sofreu com essa questão da escravidão, não tanto quanto os países mais litorâneos, mas isso tudo teve um impacto no continente como um todo. Nós sabemos muito bem que a escravidão, que foi movida principalmente pelos colonizadores europeus, o objetivo dela era abastecer de mão de obra as colônias e com isso manter a sua produção, que era uma produção complementar às necessidades das metrópoles, principalmente no caso Portugal, no caso Espanha, e posteriormente a Inglaterra e outros países como Holanda, França, que necessitavam dessas produções complementares de produtos que não eram possíveis ser plantados em suas regiões. E o grande produtor, a mão de obra que era praticamente a fundamental nesses sistemas era a mão de obra escrava, em sua maioria africana, advinda de guerras principalmente, e da troca principalmente de armas por pessoas, por seres humanos. Isso era muito comum. Quando nós imaginamos o racismo, nós vemos como uma prática abominável, de um desrespeito total às pessoas. Mas, infelizmente, no século XX nós tivemos legislações, ou seja, nós tivemos regras, normas racistas colocadas no papel. Sistemas racistas que levaram à morte, levaram à tortura, à humilhação de vários povos. Nós vamos destacar no primeiro momento a questão dos sul-africanos, que depois de toda a colonização europeia sofreram um regime de segregação racial, o apartheid, que durou mais de 3 décadas. O apartheid ele criou uma série de leis discriminatórias, a obrigatoriedade do passe para os negros, a proibição de greves, a separação dos negros em bantustões, a perda da cidadania dos negros dentro do seu próprio país. Eles não tinham direito nem de ir e vir. Após as 18 horas, qualquer homem negro poderia ser preso. Então, a luta contra esse sistema, a luta contra o apartheid, ela foi levada a cabo de várias formas. O terrorismo foi utilizado. Nelson Mandela, no início, foi um terrorista. Ele acabou sendo preso. O Stephen Biko, repórter, jornalista que denunciava o racismo, acabou sendo morto sob tortura. Todo o processo de transformação da África do Sul teve uma influência da Guerra Fria, e apenas o apartheid começou a ser desmontado quando a Guerra Fria começou realmente a dar sinais de que acabaria.
E aí nós temos, no início dos anos 90, na verdade, né, a libertação de Mandela e depois todo um processo de pacificação que levou à sua eleição em 94 e o desmonte total do apartheid. Mas até hoje a África do Sul ainda é um país que tem um apartheid social muito grande, devido ao desnível econômico, né, as dificuldades encontradas pelos negros de ascensão social. Claro, isso também, né, em decorrência de séculos de exploração europeia e também norte-americana. Infelizmente, né, o Mandela nos deixou em 2013, né, apesar, né, do seu exemplo, né, ter permanecido como estadista, né, como político, né, como um ativista que lutou pelos direitos dos negros, né, do mundo todo, né, em especial do seu país, da África do Sul. E até hoje ele é reconhecido, né, como um líder carismático de grande importância do século XX. Nelson Mandela, né, ele marcou a história desse século, né, em suas lutas, né, em suas batalhas, em suas dificuldades e também principalmente na sua vitória.